Bom dia, irmãos. Mais uma vez aqui nós nos encontramos para juntos estudarmos a palavra do Senhor. Quarta-feira, dia 30 de dezembro, último estudo. Espero que você tenha esteja desfrutando da paz do Senhor, saúde, graça do Senhor. Espero que você tenha desfrutado de um excelente Natal com seus familiares, de maneira que nesse Natal, um Natal diferente de todos, né? Não podemos nos reunir como costumamos fazer, mas que ainda assim, né, você contemple a graça do Senhor, o amor do Senhor, a misericórdia do Senhor na vida da sua vida e na vida dos seus. Dando então sequência ao nosso estudo no livro de Êxodo, né? Gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá em Êxodo, capítulo de número 15. Êxodo, capítulo de número 15, nós daremos sequência ao estudo da palavra do Senhor nessa noite. Nós faremos a leitura dos versículos 1 até o versículo de número 18. Então nos diz assim a palavra do Senhor. Então entoou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor e disseram: Cantarei ao Senhor, porque triunfou gloriosamente, lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e o meu cântico, ele me foi por salvação. Este é o meu Deus, portanto eu o louvarei. Ele é o Deus do meu Pai, por isso o exaltarei. O Senhor é homem de guerra, Senhor é o seu nome. Lançou no mar os carros de Faraó e o seu exército, e os seus capitães afogaram-se no mar vermelho. Os vagalhões os cobriram, desceram às profundezas como pedra. A tua destra, ó Senhor, é gloriosa em poder. A tua destra, ó Senhor, despedaça o inimigo. Na grandeza da tua excelência, derribas os que se levantam contra ti. Envias o teu furor, que os consome como restolho. Com o refulgar das tuas narinas, amontoaram-se as águas. As correntes pararam em montão. Os vagalhões coalharam-se no meio do mar. O inimigo dizia: perseguirei, alcançarei, repartirei os despojos. A minha alma se fartará deles. Arrancarei a minha espada e a minha mão os destruirá. Sopraste com o teu vento e o mar os cobriu. Afundaram-se como um chumbo em águas impetuosas. Ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em feitos gloriosos, que operas maravilhas? Estendeste a destra e a terra os tragou. Com a tua beneficência guiaste o povo que salvaste. Com a tua força o levaste à habitação da tua santidade. Os povos o ouviram, eles estremeceram, agonias apoderaram-se dos habitantes da Filístia. Ora, os príncipes de Edom se perturbam, dos poderosos de Moabe se apodera temor, esmorecem todos os habitantes de Canaã. Sobre eles cai espanto e pavor, pela grandeza do teu braço, emudecem como pedra, até que passe o teu povo, ó Senhor, até que passe o povo que adquiriste. Tu o introduzirás e o plantarás no monte da tua herança, no lugar que aparelhaste, ó Senhor, para a tua habitação, no monte, ó Senhor, que as tuas mãos estabeleceram. O Senhor reinará para todo sempre. Amém. Até o versículo de número 18. Vamos orar. Deus querido, nós te agradecemos, nós te louvamos, ó Pai, porque o Senhor é digno de todo o nosso louvor, de toda a nossa adoração. Te agradecemos porque temos o privilégio de estudarmos a Tua Palavra, ouvirmos o conselho, ó Pai, dos Teus mandamentos, e te suplicamos que o Senhor fale conosco, inclina os nossos corações à Tua graça,
a reverenciarmos, ó Pai, a Tua palavra. Age em nossas vidas, fala conosco em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, conta-nos uma história real que aconteceu em 1792. Um grupo de colonos que viajava de volta para a África. Havia mais de 1000 famílias, todas de ascendência africana. Muitos deles trabalharam duramente como escravos nas plantações americanas. Eles trabalharam duramente por muito tempo, então juntos eles planejaram morar onde agora é localizada Serra Leoa, na África, em terras compradas e que deram o nome a essas terras de Província da Liberdade. Eles tiveram o cuidado de contar todo o passado aos seus filhos. Aquelas pessoas que se dispuseram a morar ali eram crentes no Senhor Jesus Cristo. E quando chegaram àquele lugar, eles percorreram toda a terra cantando um belíssimo hino, o hino de William Hammond, intitulado Desperta e Canta a Canção. Entre outras coisas, esse hino dizia o seguinte: acorde e cante a música de Moisés e do Cordeiro. Desperta todos os corações e todas as línguas para louvar o nome do Senhor, pois ele resgatou os pecadores. Cante, regozijando todos os dias. Como fez esse povo, irmãos, o hino de Moisés, nós acabamos de ler aqui, este cântico de Moisés, era um hino apropriado para se cantar em louvor, em exaltação ao Senhor. Eles haviam sido libertos do cativeiro, haviam atravessado o Mar Vermelho e agora estavam entrando na terra prometida, estavam aguardando a terra prometida. Deus fez coisas grandiosas entre eles, de maneira que eles foram impulsionados a louvá-lo, eles foram impulsionados a adorar este Deus maravilhoso. Irmãos, quando o apóstolo João foi levado aos céus, naquela visão maravilhosa lá em Apocalipse, ele ouviu os santos glorificando, os santos cantando o cântico de Moisés. João deve ter percebido que este cântico era um eco do Êxodo. Temos aqui, irmãos, um princípio espiritual dos mais profundos. O capítulo 14, o capítulo anterior a este, é o capítulo que descreve a salvação, descreve a história da salvação. Mas a salvação sempre exige uma resposta. O cântico de Moisés, o cântico da salvação, não era apenas apropriado nesse momento do Êxodo, mas também podemos dizer que era até obrigatório. Sempre que Deus faz algo grandioso através dos seus feitos, Ele merece toda a nossa adoração, Ele merece todo o nosso louvor, Ele merece que de fato nós engrandecemos o seu nome. Muitas vezes esses elogios vieram na forma de uma música. A Bíblia diz que quando Deus criou o mundo, as estrelas da alva juntas alegremente cantaram. O livro de Jó nos diz isso. Há um longo cântico ao Senhor no Antigo Testamento. Quando Deus salvou o seu povo, eles cantaram em louvor ao Senhor. Quando Israel derrotou Jabim e Sísara, Débora e Baraque cantaram em louvor ao Senhor. O rei Davi louvou ao Senhor quando ele o livrou dos seus inimigos. Aliás, irmãos, essa é a ordem de muitos salmos, essa é a origem de muitos salmos, melhor dizendo, sem dúvida alguma. Talvez o melhor exemplo seja o Salmo 40, no qual o salmista descreve como Deus o tirou de um poço, de um tremendal de lama e colocou seus pés sobre uma rocha. Então, no versículo 3, nos diz: e me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus.
Quando Deus enviou seu Filho ao mundo, os anjos cantaram de alegria com Maria, Zacarias, Simeão e outros tantos. E agora, irmãos, como igreja, como pessoas resgatadas pelo Senhor, estamos cantando o tempo todo, louvando a Deus pela vida, pela morte, pela ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Louvamos a Deus por tudo aquilo que decorre dessa ressurreição, por tudo aquilo que o Senhor fez nas nossas vidas. Devemos ser sensíveis àquilo que Ele fez e nos prostrar devidamente em adoração ao seu santíssimo nome. A palavra de Deus nos diz: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. É impossível conceber, é impossível entender o cristianismo bíblico sem cantar louvores, sem exaltar o nome do Senhor. É impossível, impossível. Uma vez que entendemos o papel essencial da música como resposta à redenção de Deus, à salvação de Deus, fica claro porque Êxodo capítulo 15 precisa ser uma música. Fica claro porque Êxodo capítulo 15 precisa ser um louvor de exaltação ao Senhor. Êxodo nos diz que os israelitas acabaram de ser salvos e naquele momento eles precisavam louvar a Deus. A palavra de Deus então diz: então entoou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor. Irmãos, foi a salvação de Deus que colocou a música no coração de Israel. Observe, irmãos, a ordem descrita aqui. Primeiro eles viram a salvação do Senhor e então creram nele como seu Salvador e assim cantaram para a sua glória. O cântico de Moisés era a resposta espontânea e jubilosa à graça maravilhosa de Deus. A música, irmãos, sem dúvida alguma, a música é um presente de Deus que nos permite expressar de coração nossas respostas mais profundas àquilo que Ele fez por nós. É o momento em que os nossos corações, que as nossas mentes se juntam para dizerem: sim, Senhor, sim às verdades que estamos abraçando, às verdades que cremos, às verdades que reverenciamos. Era isso, irmãos, que os israelitas estavam fazendo às margens do Mar Vermelho. Eles estavam dizendo sim para o poder, estavam dizendo sim para a glória de Deus, como Deus havia sido revelado na sua salvação. Era um louvor de salvação para todo o povo. Precisamos aprender com o povo de Israel a importância de adorar o Senhor, de louvar ao Senhor, de cantar, porque, irmãos, essa história se repetiu conosco. Todos nós somos chamados a oferecer esse mesmo louvor a Deus em nome do Senhor Jesus Cristo, porque também fomos alvos da sua salvação, porque também vimos a sua salvação poderosa agir em nossas vidas. Ele nos tirou do império das trevas para que desfrutássemos da sua glória. Isso, irmãos, e por isso Ele merece todo o nosso louvor. Pela fé, irmãos, estávamos como aqueles que observavam o sofrimento do Senhor Jesus Cristo ao morrer naquela cruz pelos nossos pecados. Pela fé, observávamos o túmulo vazio. Agora somos chamados a cantar o cântico da salvação. E por qual motivo devemos cantar, devemos exaltar ao Senhor? Por qual motivo mesmo? Primeiro, pelo que Deus fez. Os primeiros 12 versos desse texto que nós acabamos de ler são sobre o passado de Israel, enquanto que o restante do louvor olha para o futuro de Israel. O texto bíblico enfatiza o que Deus fez, isso revela quem Deus é.
O louvor, irmãos, cantado aqui está enraizado nos fatos históricos, naquilo que o povo tinha vivido e visto acerca de Deus. Representa graficamente o que Deus fez ao conduzir o seu povo em segurança pelo Mar Vermelho, enquanto que ao mesmo tempo que destruía os egípcios, e nos dá detalhes que quase nós podemos ver o êxodo se desdobrar diante dos nossos olhos. Então Moisés começa dizendo: cantai ao Senhor, porque triunfou gloriosamente, lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Pelo seu eterno poder, Deus empilhou as águas do mar em duas grandes paredes. Os israelitas atravessaram pela terra seca, mas quando Faraó e suas forças, seu exército, tentaram, o texto aí nos diz que desceram as profundezas como pedra. Para entendermos o que Deus fez, para entendermos, irmãos, porque Deus fez isso, basta ouvir o que estava no coração diabólico de Faraó. Faraó dizia, o inimigo dizia, nos diz o texto: perseguirei, alcançarei, repartirei os despojos, a minha alma se fartará deles, arrancarei a minha espada e a minha mão os destruirá. No versículo 9 nos diz isso. Essas poucas linhas detectam, irmãos, a essência do coração tomado pelo diabo. Ele sempre desejou dar cabo, destruir o povo de Deus, mas o Deus Todo-Poderoso não é ridicularizado. Não há força que faça frente ao Senhor. Então o Senhor humilhou o orgulhoso Faraó, enviando seu exército para o túmulo. O texto nos diz: sopraste com o seu vento e o mar os cobriu, afundaram-se como chumbo em águas impetuosas. Ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Tudo isso era o que Deus tinha feito. Foi Ele quem destruiu o inimigo, e por isso o povo respondia louvando, adorando, engrandecendo ao Senhor. Fazemos o mesmo, irmãos, sempre que cantamos em louvor ao Senhor, porque algo semelhante aconteceu conosco. Nós glorificamos a Deus pelo que Ele fez através do Senhor Jesus Cristo. Foi grandiosa a nossa salvação, não tenha dúvida disso. Alguns textos no Novo Testamento falam sobre essa verdade. Um desses textos nos diz: a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Considere, ouse também cantar, louvar, como os santos anjos que cantaram quando o Senhor Jesus Cristo apareceu na sua glória. Foi isso que João viu lá em Apocalipse. O cântico que eles cantavam, adoravam o Senhor, falava do seu caráter, descrevia aquilo que Ele tinha feito em nossas vidas. Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e honra e glória e louvor. Eles louvam a Deus pelo que Ele fez, especificamente pelo que Ele fez na história humana através da vida, da morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Essa ênfase, irmãos, do que Deus fez também deve caracterizar o nosso louvor, também deve caracterizar o nosso culto ao Senhor. Os bons hinos nos ajudam a lembrar e exaltar a ação salvadora de Deus na história, a redenção que Cristo realizou através da cruz, do túmulo vazio, como muito bem ressalta Apocalipse, naquela visão de João. Grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso.
justos e verdadeiros são os teus caminhos. Irmãos, devemos exaltar o nome do Senhor pelo que Ele fez. Não nos esqueçamos disso. Sejamos sensíveis a essas verdades. Se prostre diante dEle, adore, erga suas mãos exaltando esse Deus, o Deus da nossa salvação. Mas também, irmãos, devemos exaltar, bendizer ao Senhor pelo que Ele é. Pelo que Ele é. O Deus que a Bíblia nos apresenta, irmãos, é o único Deus, o único Senhor. O que Deus fez mostra quem Deus é. A sua obra sempre revela algo a respeito do seu caráter. Não é surpreendente que nesse louvor Moisés tenha exaltado a Deus por muitas das suas perfeições. Moisés não estava escrevendo uma teologia sistemática sobre os atributos de Deus, não. Ele estava simplesmente cantando o caráter santo desse Deus. Ele faz isso, irmãos, enumerando algumas das coisas que Deus fez, que faz de Deus ser tão grandioso. Moisés louva ao Senhor por sua eternidade. Ele, repetidamente aqui, irmãos, chamou Deus pelo seu divino nome, Yahvé. Esse nome significa que o Senhor existe eternamente, que mostra que este Deus é um Deus imutável. O Deus que os havia tirado do Egito é o mesmo Deus que havia se revelado na sarça ardente, é o mesmo Deus que havia feito a sua aliança com Abraão. Senhor, Yahvé, é o seu nome, diz Moisés. Moisés também exaltou a Deus por seu poder, pelo seu grandioso poder. Dado ao que aconteceu no Egito e aquilo que o Senhor acabara de fazer, esse certamente era um dos atributos mais óbvios. Então Moisés diz: a tua destra, ó Senhor, é gloriosa em poder. O Senhor provou o seu poder quando subjugou os seus inimigos e os deuses que acompanhavam esses inimigos. Também, irmãos, Moisés louvou a Deus por causa da sua ira justa, da sua justa ira. Deus é um Deus santo e não tolera o pecado. Por isso ele deve ser louvado pela justiça da sua ira. Moisés está louvando ao Senhor pelos seus atributos. Deveríamos também nós fazer o mesmo. Louvá-lo pela eternidade, louvá-lo pelo seu caráter santo, louvá-lo por sua justiça. Então, Moisés diz: o Senhor é homem de guerra. Moisés exalta ao Senhor dessa forma. Vale a pena dizer que a ira divina é diferente da raça humana, da raiva humana, né? A principal diferença é que a nossa ira é irracional, é vingativa. A do Senhor não é. A ira de Deus é sempre justa, sempre justa. Na grandeza da tua excelência derribas os que se levantam contra ti e envias o teu furor, que os consome como um restolho. Louva Moisés ao Senhor no versículo 7. Moisés louva a Deus por sua supremacia. O Deus eterno, justo e todo-poderoso é superior, não apenas aos seus inimigos, mas também a todos os deuses. Foi exatamente isso que ele demonstrou na ocasião das pragas do Egito. Ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Irmãos, no juízo final, Deus será louvado dessa maneira novamente. Naquele dia, a palavra do Senhor nos ensina que todo joelho há de se dobrar diante dele, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai.
Moisés aqui está empolgado por aquilo que ele conhece a respeito do caráter de Deus. Ele identifica Deus como sagrado, como majestoso, como impressionante, glorioso, como maravilhoso. E ele está louvando ao Senhor por tudo isso. Não deveríamos fazer o mesmo? Sempre não deveríamos fazer o mesmo? Com a tua beneficência guiaste o teu povo que salvaste. Com a tua força o levaste à habitação da tua santidade. Irmãos, Moisés exalta o amor do Senhor que guarda a aliança e a fidelidade da sua promessa. Deus provou esse amor inúmeras vezes. Tudo o que aconteceu até aqui foi motivado, a razão de tudo foi o amor do Senhor sobre o seu povo. Ele manteve todas as suas promessas por amor a Israel. Ele profetizou dizendo que Deus continuaria a julgar as nações até que o seu povo entrasse na terra prometida. O que isso tem a ver conosco? Irmãos, paralelamente vivemos uma história semelhante. Nossa salvação foi bem semelhante, foi, diria até, muito mais grandiosa, já que o que aconteceu aqui apontava para aquilo que haveria de acontecer na história, e não deveríamos louvar, não deveríamos exaltar o nome do Senhor por isso? O Deus da Bíblia, irmãos, é aquele que compartilha o seu grande amor com aquele que ele resgatou da mão do inimigo. Com esse objetivo, seu grande propósito, levá-los para habitar com eles. O texto então nos diz: tu o introduzirás e o plantarás no monte da tua herança, no lugar que aparelhastes, ó Senhor, para a tua habitação. O Antigo Testamento é a história de Deus trazendo o seu povo para a sua casa. Esse é ainda o plano de Deus para o seu povo, esse ainda é o plano de Deus para a sua igreja. Todos os dias Deus está fazendo isso, e a cada dia, irmãos, creia nisso, e a cada dia estamos mais perto da sua habitação, e haveremos de louvá-lo por toda a eternidade na glória, da sua glória. Moisés conclui esse louvor dizendo: o Senhor reinará por todo sempre. Não há, irmãos, melhor maneira de concluir esse louvor, porque depois de uma longa discussão com Faraó, Deus havia estabelecido de uma vez por todas quem era o rei, quem era o soberano, quem era o poderoso, quem era o absoluto. Deus eterno, onipotente, santo, justo, amoroso e fiel às suas promessas. No entanto, alguém pode perguntar: o que isso tem a ver comigo? Qual o impacto disso na minha vida presente, no meu dia a dia? Irmãos, o Deus que precisamos reverenciar é o Deus exaltado aqui por Moisés. Precisamos de um Deus que esteja sempre conosco. Precisamos de um Deus que tem o poder de nos salvar, de nos libertar dos nossos pecados. Precisamos de um Deus justo e que no final fará justiça. Precisamos de um Deus que nos ame com amor eterno, como ele disse mesmo através do profeta. Precisamos de um Deus que nos livre de todo o mal, que nos leve para a sua casa, para vivermos para sempre na sua glória. Esse é o Deus que precisamos. Eu sei que este ano tem sido um ano muito difícil, um ano de temores, um ano complicado e certamente um ano, como já disse no último domingo, no sermão, um ano que ficará para a história. Mas nós temos que ter a nossa esperança firmada nesse Deus, porque é Ele que sustenta as nossas vidas e é Ele que nos conduz de volta para a sua casa. Devemos crer nessas verdades, descansar nessas verdades. Essa é, irmãos, a nossa história.
e porque Ele também é Senhor das nossas vidas, essa deve também ser a nossa canção, o nosso louvor de adoração ao Senhor. Irmãos, sempre que descrevemos os atributos de Deus, há o perigo de que suas perfeições divinas possam parecer abstratas ou impessoais. Se tudo o que fizermos é analisá-lo, acabamos tratando Deus como uma proposição filosófica e não como um amigo, não como alguém que caminha conosco, não como alguém que prometeu nos sustentar todos os dias até o final de todas as coisas. Moisés não só escreveu uma música sobre Deus, mas ele também cantava para Deus. Atente a isso. É bom falar dos atributos de Deus, certamente. Melhor ainda é louvá-lo por aquilo que Ele é. Para adorar devidamente a Deus, devemos ter um relacionamento pessoal com Ele. Devemos ter esse relacionamento, ter a certeza de que Ele é o nosso Pai eterno. Devemos reconhecê-lo como nosso próprio Deus. O louvor escrito aqui, irmãos, é completamente concentrado em Deus. Vejam que Moisés glorifica a Deus de maneira que Moisés não diz uma única palavra sobre o seu papel particular na salvação de Israel. Moisés não fala dele. O cântico de Moisés foi escrito para honrar, para louvar somente a Deus, porque ele mesmo encontrou salvação, a salvação nesse Deus. Ele mesmo diz isso. O Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele me foi por salvação. Este é o meu Deus, diz ele, versículo 2. Irmãos, conhecer Deus como nosso Salvador é conhecê-lo de forma pessoal. E certamente isso significa chegar a Ele através da fé no Senhor Jesus Cristo. Todos aqueles que o conhecem, que conhecem o Senhor Jesus Cristo, testemunharão, continuarão cantando por toda a eternidade. Naquele dia Ele arrebatará, Ele levará seus filhos para a sua casa e ali viveremos para sempre. Essa não é uma falsa esperança, essa é uma certeza. Isso certamente irá acontecer, onde nós cantaremos por toda a eternidade na presença desse Deus maravilhoso. João viu os redimidos cantando, os redimidos adorando ao Senhor, levantaram a sua voz ao Senhor e diziam: grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor. Senhor Deus Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não temerá, quem não glorificará o teu nome, ó Senhor, pois tu és santo. Irmãos, a verdadeira adoração traz os desejos de Deus para que sejam os nossos desejos. A verdadeira adoração traz a santidade de Deus para bem diante dos nossos olhos, de maneira que nós a cada dia desejamos viver essa santidade, nos parecer com o Senhor da nossa vida. A verdadeira adoração, irmãos, nos dá prazer em viver a sua vontade, em guardar de maneira reverente a sua palavra em nosso coração, não para pecarmos, mas para vivermos essa santidade, para não guardar em nosso coração, como diz o salmista, para não pecarmos contra Ele. Esse é o propósito daquele que se encontrou com a graça de Deus. Esse é o propósito daqueles a quem Ele salvou. É bom, irmãos, pensar um pouco mais sobre como vai a nossa adoração, como vai o nosso culto. É triste, mas temos que admitir que talvez o problema na vida espiritual de muitas igrejas, de muitos crentes, seja uma adoração particular demais, seja uma adoração escondida demais. Não, o Senhor não nos chamou para este culto particular, para essa adoração escondida, não.
de maneira que quase ninguém conhece o Deus que nós servimos, o Deus que nós amamos. O Senhor nos chamou para testemunhar desse Deus. O Senhor nos chamou para cantarmos em voz audível a graça, o amor, a grandeza desse Deus. De maneira que nós devemos nos perguntar: que testemunho temos dado acerca dos atributos de Deus? Nós louvamos ao Senhor, mesmo quando não cantamos. As pessoas veem essa música da maneira como nós pensamos, da maneira como nós nos comportamos, da maneira como nós andamos. Irmãos, devemos louvar ao Senhor com a nossa boca e com a nossa prática. Tenho insistido nisso porque creio que esse é um dos grandes problemas da igreja em nossos dias. Essa distância entre aquilo que conhecemos e aquilo que praticamos. Isso tem que estar junto. Nós louvamos ao Senhor por aquilo que Ele é, nós louvamos ao Senhor por aquilo que Ele fez. Quando nós fomos redimidos da escravidão do pecado, irmãos, todos nós nos ajuntamos a este coro. Todos nós. Agora, por enquanto, estamos aqui na terra, apenas, podemos dizer, nos ensaios. Estamos nos preparando para o grande final, quando iremos cantar para a glória do nosso Deus por toda a eternidade. Novamente, foi isso que o apóstolo João viu naquela visão esplendorosa. O louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graças e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Fomos libertos das trevas precisamente para a sua glória, para o louvor do seu nome. Que o Senhor seja louvado, seja adorado através das nossas vidas. Amém. Oremos. Deus querido, nós te agradecemos, nós te louvamos por tua palavra. Senhor Deus, através do teu Santo Espírito, inclina os nossos corações a essas verdades, que possamos te exaltar, que o nosso culto não seja um culto escondido, que o nosso testemunho não seja escondido, que o nosso cântico não seja um louvor escondido, mas que possamos expressar a grandeza dos teus atributos, da tua santidade, daquilo que o Senhor fez, daquilo que o Senhor é, daquilo que o Senhor ainda há de fazer em nossas vidas. Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, faz isso na vida do teu povo, faz isso na vida da nossa igreja, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que o Senhor o abençoe grandemente, que você desfrute de um ano abençoado por Ele, na certeza de que a sua vida está em suas mãos. Ele nos livrará de todo mal, Ele há de nos consolar, Ele há de nos firmar na sua palavra. Que essa esperança esteja sempre diante de mim, diante de você, de maneira que a todo instante possamos exaltar e louvar o seu grandioso nome. Portanto, que você tenha um ano abençoado pelo Senhor, que você seja alvo da sua graça, da sua misericórdia, do seu grande amor. Que o Senhor te abençoe grandemente. Amém.